Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Uma vez mais lembrando você que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Nós queremos que você convide mais alguém a participar dessa programação. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2022, tem como temática central a família, né? Nós estamos aí com o tema geral relacionamentos em família e hoje a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos, né? Nós estudamos a aula passada quando a família age por conta própria, pensando em Abraão e Sara, nas suas decisões tomadas, né, precipitadas, e hoje nós vamos olhar a sequência, a sucessão, né, Isaac e Rebeca, o seu filho, né, e vamos observar também atitudes que esse casal toma que poderia ter sido evitado uma série de problemas. Então, a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Uma vez mais, lembrando você que você pode acessar essa programação através do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Acesse lá, compartilhe, se inscreva, divulgue aos seus amigos, nos ajude para alcançarmos o máximo de pessoas com essa programação. Lembrando que o nosso desejo é sempre abençoar você, sua família, abençoar a sua casa. E como nós temos uma temática para esse trimestre falando sobre relacionamento em família, que tal então convidar os seus familiares para a sala ou ambiente que você está nesse momento, se você assim puder, e desfrutar juntamente conosco dessa aula tão maravilhosa e proveitosa que com certeza será uma bênção para você e sua casa. Você, professor, pegue aí Bíblia, revista, material de apoio, bloco de anotação e caneta e vamos lá, como diz o nosso querido Alan que está aqui, bora lá aprender e anotar, né? Aproveitando já essa oportunidade, nós queremos hoje apresentar, temos aqui para comentar a lição de número 2, evangelista César do Pilar. César, que é auxiliar ali na Assembleia de Deus Jardim Planalto. Paz do Senhor, irmão César. Pastor Ivalci, presbítero Alan, prazer estar novamente com vocês. Uma alegria recebê-lo, o presbítero Alan, que é auxiliar aqui no Tempo Sede, psicólogo, né? A gente sempre está fazendo propaganda do nosso amigo, que tem um bom trabalho nessa área, escritor de livros. Paz do Senhor, presbítero Alan. Pastor Ivalci, evangelista César, um prazer, paz do Senhor. E a você, caro professor, esperamos ser útil mais uma vez à sua vida para que essa aula seja uma bênção na congregação onde você há de ministrar. Que bênção, glória a Jesus. Então vamos lá, lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos é o título, e eu vou pedir, Alan, leia o texto áureo para nós. Pois bem, texto áureo está baseado em Gênesis capítulo 25, verso 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Muito bem. Verdade prática nos diz assim, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Os objetivos da lição, quero pedir ao evangelista César para fazer. Amém, vamos fazer. O objetivo da lição, primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Segundo ponto, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E o terceiro ponto é explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, versículos 19 ao 28. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse,
2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Após a leitura bíblica, nós retornamos e agora, propriamente, para entrarmos no conteúdo dessa lição tão importante, que tem por título A Predileção dos Pais por um dos Filhos, ou a preferência, ou favoritismo, né? Principalmente aí, hoje nós temos aí com propriedade para comentar aqui, né, o presbítero e psicólogo Alan Batista, ele tem 3 filhos, né, já um adolescente e 2 moços, né, então dá para a gente trabalhar bem esse pensamento aqui, né, e isso vai ser muito interessante, verdade, né, verdade. Está no caminho do segundo, então, né, está no caminho do segundo. Glória a Jesus por isso, né. Pensando nessa aula de hoje, nós, na aula passada, comentaristas, né, Alan e César, a gente pensou naquele erro de precipitação de Abrão e Sarai, né, a atitude tomada de tomar a serva. Claro que tem os seus exemplos positivos, né, em tudo isso, né? Abraão é o pai da fé, é o tronco, né, do povo de Deus, né, da chamada, é muito lindo. E na sequência, embora hoje a gente vai olhar por um outro prisma, a gente vai pensar hoje no filho, né, Isaque, o seu filho, o filho da promessa, nessa situação dos filhos, né, dos gêmeos, Esaú e Jacó. E eu, olhando para essa lição, eu fiquei maravilhado em ver o conteúdo que foi trazido para essa ideia, né, pensando nesse favoritismo, né, e o mal, o prejuízo que isso traz dentro de uma família. É claro que aqui está num contexto longínquo, totalmente diferente, porém, é uma realidade para os nossos dias, né, quando nós pensamos nisso, né. A lição ela traz uma ideia assim: o presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando pais preferem qualquer um dos filhos. E cabe aos pais a responsabilidade com o desenvolvimento saudável, equilibrado, do ponto de vista físico, emocional, espiritual dos seus filhos. Nós vamos olhar mais à frente da lição, conforme Efésios capítulo 6, propriamente o versículo de número 4. Quando a gente vai para a lição num todo, né, pensando nela, e a gente vai estudar hoje o plano de Deus para a família e a sua presciência, nós vamos olhar para o conflito familiar e vamos olhar também para o problema da predileção por um dos filhos da família. Então, a gente pensando nesse bojo, nessa ideia, o plano de Deus para a família e sua presciência, que é o primeiro ponto dessa lição, eu já quero dirigir uma pergunta já direta ao evangelista César, porque o primeiro subponto desse ponto vai dizer o plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Então, Isaque e Rebeca, eles faziam parte de um plano gigantesco, se a gente pode assim dizer, né? Então, eu gostaria que você falasse, César, sobre esse plano divino para este casal. É muito interessante dizer que aqui o autor ele nos traz uma visão muito importante em relação às semelhanças que ocorreram entre os 2 casais, né? Abraão e Sarai, e agora Isaque e Rebeca. A luta e a peleja, os confrontos que eles tiveram relacionados ao nascimento dessa criança ou ao cumprimento dessa promessa foram muito idênticas. Por quê? Porque Sara também teve o seu momento de esterilidade, né? Era estéril, teve o seu momento, e aí o Senhor a agraciou com um filho da promessa, Isaque, o qual nós estudamos, e na sequência também, este filho da promessa, agora com a sua família, também passa pela mesma dificuldade, pela mesma circunstância. E aí nós vemos aqui um posicionamento diferente que me chama a atenção dentro desse plano divino que Deus tinha, claro, para cumprir na vida desse casal, que era a constância e a busca do esposo pela esposa.
Isso é muito importante, até trazendo para os nossos dias, né? Claro que esse contexto aqui é do povo de Deus, é do povo de Israel, mas trazendo como uma lição de vida para nós, o marido em se importar com sua esposa, em buscar o sucesso da esposa, em trazer aí diante de Deus nas suas orações a vida da sua esposa como aquele que é o sacerdote da casa, como aquele que cuida daqueles que estão à sua volta. E é importante ressaltar que Deus, ele chancela essa busca, esse desejo para que o esposo, né, visse a alegria sendo contemplada ou sendo ratificada na vida da esposa. Porque os irmãos sabem, os professores, amigos que nos veem, que a esterilidade nesse tempo era algo que era muito mal visto, né? Era visto como um castigo de Deus, como aquele a quem Deus teria virado as costas. Tinha um grande tabu em relação a isso. E claro que a infertilidade, a esterilidade tem vários aspectos, né? Ela pode ser advinda do psicológico, da parte emocional, como temos o psicólogo aqui, Alan, pode nos afirmar depois, advindas de doenças físicas, né? Até hereditárias, mas Deus, dentro da sua misericórdia, e contemplando o coração de constância, de persistência na oração de Isaac pela sua esposa, abençoa-os e os presenteia com este casal de filhos, né? Até aí tudo bem, mas nós vamos ver que ao decorrer, né, se nós não tivermos esse cuidado, por mais que um plano de Deus esteja sobre as nossas vidas, na sequência nós temos que cuidar, nós temos que zelar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos e estar debaixo da vontade do Senhor, porque na sequência nós vemos que essa preferência, que é o motivo maior da nossa aula, do nosso estudo, acaba que interrompendo ou trazendo a tristeza no lugar da alegria em ter esses dois filhos que seriam, né, os dois filhos aí de uma grande vitória deste casal, né? Então, o plano divino realmente foi concretizado na vida deste casal, porém, à frente, nós vemos essa dificuldade dos pais em terem esse desenvolvimento com os seus filhos, né? Então é bem importante isso, pastor Valcir, que o meu ponto maior nesse primeiro subtópico aqui é que Deus chancela, sim, a busca de Isaac, né? E traz isso à vida deles, trazendo os dois filhos, mas depois, o que eles fizeram com a herança do Senhor? De que forma eles trataram? É o que nós vamos continuar tratando, né? É tão lindo quando você traz essa ideia, porque o 25 de Gênesis 19 diz que Isaac tinha 40 anos, ou 20, né? Isso. Isaac tinha 40 anos quando ele casou-se com Rebeca. Porque aparentemente dá a entender que não, Isaac orou e Deus abençoou aquela esterilidade ali, Deus falou, não, agora você terá filhos. Não, foi uma insistência, uma persistência. Quem ora pela sua esposa por 20 anos? E depois ele corrobora quando nasce, no 26 do mesmo capítulo, e tinha Isaac, depois nasceu seu irmão com a mão segura no calcanhar. Sim. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Fechou o projeto, né? Mas é uma insistência de oração, de busca. O verso é bem claro, né? O 21, né? E ele orou instantemente. Né? Ele não desistiu de orar, né? Ele teve persistência. Essa persistência. Em orar, em continuidade, até porque eles tinham uma responsabilidade, essa família ela é marcada por um projeto divino e dessa linhagem haveria de vir o Cristo, né? O próprio Jesus. Então, assim, e agora? Iria parar? De onde viria agora o herdeiro? De onde sairia? Deus iria cumprir ou não cumpriria a promessa e a palavra dele? Exatamente. Claro que sim. Deus iria fazer alguma coisa para dar continuidade à mesma linhagem. Exato. A gente olha por esse prisma, porque se Isaac seguisse o exemplo do pai, sim, o pai não soube lidar com esse momento, né? Exato. Exato. Ele passou pela mesma adversidade, mas não soube lidar com o momento. Então, pensando no momento de casal, Isaac fez o papel de marido perfeitamente, né? Vou orar, vou buscar. Muito bom. E aí você citou bem aqui, Alan, esse texto. Isaac orava instantemente, insistentemente. Uma palavra bem interessante que eu gostei, né? Instantemente. Sem deixar, sem... É constante, né? Sem desanimar, sem se desmotivar, continuando, né? É aquilo. Aí é interessante colocar isso. Querido professor, querido aluno que nos assiste.
como duas pessoas, diante de um mesmo problema, têm atitudes diferentes. Exato. Então, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos perder um pouco o equilíbrio por algum momento na nossa vida diante do mesmo problema. Abraão, ele tinha a experiência de ter ouvido a voz de Deus. Sim. Ele tinha visto Deus fazer coisas maravilhosas, mandado sinais, mandado anjos para falar com ele, mas por um momento ele não conseguiu entender que esse Deus seria um Deus capaz de abrir a madre, de tornar uma mulher estéril, uma mulher fértil, para dar à luz a um filho de uma promessa o próprio Deus tinha falado. Provavelmente, também por outro lado, essa história contada a Isaac tenha servido de exemplo para ele nesse segundo momento. O pai, ele vai contar: filho, sabe que você é filho da promessa, né? Mas sabe como que aconteceu? Eu vou te contar, senta aqui. Então, trouxe isso, entende? E aí vai para uma aplicação, porque toda lição tem que ter aplicação, né? A importância do pai ensinar ao filho. Exato. É o que eu imagino. Vem na tenda aqui, eu quero te contar uma história no teu nascimento, da tua vida. Poderia até contar a situação do próprio irmão dele, do Ismael, né? Olha, aconteceu uma precipitação, assim por diante, então não cometa esse erro. Exato. Porém... está nas entrelinhas, né? Está na nossa conjecturação aqui, né? Sim. Então a gente aproveita, dentro desse mesmo ponto, pensando nesse plano de Deus para a família, né? E sua presciência, a presciência de Deus, dentro dessa presciência, esse pré-conhecimento, Alan, havia aquela, eu dirijo a pergunta a você, né? Aquela guerra dentro do ventre já dos meninos, né? E é claro que a gente vai estudar melhor isso aí, que já 2 nações Deus vai falar ali. Então, Deus, ele não faz nada por acaso, né? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E muitas pessoas, por muito tempo, acham, não, Deus, ele é apenas o que Deus quer. Deus, ele destinou uns para isso, outros para aquilo. Não, esse propósito presciente de Deus, dar a Deus, Deus tem a capacidade de saber do futuro antes do início, né? Ele sabe do fim antes do começo. Então, o Deus que nos fez, o Deus que nos conhece, o Deus que sabe da gente desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe. O próprio salmista, ele evidencia isso, que quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Deus sabia do propósito e da finalidade, do comportamento de cada um desses meninos. É interessante observar, não sei se nesse trecho ainda teremos condições de explanar tudo, mas eu lembro que eu era um garoto ainda, bem jovem, 17 anos de idade, e nós confeccionamos um texto, um estudo sobre justamente essa história desses 2 rapazes. Então, assim, para algumas pessoas, Deus queria Jacó e não queria Esaú. Deus já havia escolhido Jacó desde o ventre e não queria Esaú. Dentro dessa presciência de Deus, é interessante, o comentarista ele coloca aqui uma parte, no caso dos gêmeos, e é interessante ver, se teve outros, não é mencionado, mas é a primeira dupla de irmãos gêmeos, né, que a Bíblia menciona, que eles vêm desde a história do início lá, e eles nascem. Nós temos a concepção, pastor você, evangelista César, na nossa mente, que gêmeos, eles por demais são parecidos, né? Aí hoje, através do conhecimento e do saber, a gente sabe que tem gêmeos da mesma placenta, né? E outros de placentas diferentes. É aquilo que constitui, são gêmeos, mas por serem de placentas diferentes, eles são de aspectos físicos também diferentes. Provavelmente, esses 2 gêmeos, eles eram aqui dessa categoria. Por quê? Porque quando você vai olhar as características físicas de cada um, eles são totalmente diferentes um do outro. Jacó, ele é um menino de pele lisa, bem tranquilo. Esaú, ele tem a pele muito peluda. Tanto é que lá na frente, na hora da bênção, a gente vai ver isso mais lá, a Rebeca teve que enfeitar Jacó com pelo, né, com couro de animais. Esses meninos, ainda serem gêmeos, existem gêmeos que eles são tão idênticos que até o próprio gosto e interesse são os mesmos. Mas esses gêmeos aqui também têm interesses diferentes. Vocês observam que a leitura bíblica vai dizer que Esaú amava a caça, mas Jacó tinha vontade de ficar só dentro de casa, perto de Rebeca. Então, assim,
há também uma característica, a aparência física, nos seus interesses e no caráter. A Bíblia vai nos apresentar, em passagens à frente, que Esaú, ele não teve condições, ele não teve a qualidade, a humildade de buscar o arrependimento. A história vai dizer que Esaú, ele era profano. A história vai nos mostrar que Esaú, ele não dá a devida atenção ao valor da primogenitura. E eu quero que você, professor, entenda isso, trazendo um plus a mais no conteúdo da lição, porque falar de primogenitura nesta época aqui, antes da instituição do sacerdócio levítico e de todas as estruturas de organização do povo e da nação, era falar de um bem tão grande que, na ausência do pai, o filho mais velho assumia todas as responsabilidades. Após as instituições legais, o filho mais velho ele recebia o dobro da herança com relação aos seus próprios irmãos. Essa primogenitura aqui, ela era muito especial, inclusive, quero deixar bem ciente, que faria parte da história da humanidade. Quando Deus aparece a Moisés no deserto, ele aparece identificando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se Esaú não tivesse negociado a primogenitura, estaria o nome de Esaú aqui. Lá em Mateus, da mesma forma, quando começa o livro da genealogia, essa mesma nomenclatura e sequência. Mas, e aí? A presciência de Deus. Deus que sonda, Deus que nos conhece, ele viu, desde a gestação da própria Rebeca, que o mexido era muito grande, e Rebeca foi perguntar a Deus: o que é que eu tenho dentro de mim? E Deus disse: tu tem duas nações. É duas nações que existem dentro de você, não são iguais, uma briga com a outra, e detalhe, agora, o menor vai ser mais forte do que o maior. Então, assim, Deus já tinha visto dentro deles as intenções, porque Deus nos sonda, Deus nos conhece. Então, a vida já estava sendo gerada, a vida já era vida desde a gestação. E é interessante pontuar isso porque entre eles existia essa disputa. Não que Deus quisesse dizer: não, eu quero apenas o Jacó. Não. Mas Esaú, desde a sua formação, ele já viria uma pessoa que não daria o devido valor às coisas sagradas do Senhor. Você citou, né, Hebreus 12, 16 e 17 ali, que o profano Saul, né, não se arrependeu. E quando fala das duas linhagens, é interessante olhar porque os edomitas e os israelitas sempre tiveram um relacionamento tumultuado, né? Muito. Nunca tiveram acordo, né? Edomitas que veio de Saul, né? E os israelitas aí que é a sequência, né? Mas é muito interessante olhar para esse ponto e perceber que Deus, ele nunca é pego de surpresa, né? Ele tem uma forma, tem um propósito no seu trabalho, mas achei muito interessante o teu comentário. Poderia ser, então, o Deus de Abraão, de Isaac, e de Esaú. É tão interessante a presciência de Deus, querido professor, que quando o homem peca, dentro do nosso saber do livro de Gênesis, Deus cria o homem e toda a criação ali, a Bíblia vai nos revelar mais à frente o cordeiro que já havia sido morto antes da fundação. Na presciência de Deus, Deus não ia deixar de fazer o homem. Deus não ia deixar de criar Adão, Eva, dar suas instruções. Mas na presciência dele, o plano primeiro de Deus já era Jesus para morrer pela humanidade, para nos resgatar. Apocalipse 13:8, né? A parte B dizia do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, o plano já estava estabelecido. Já estava estabelecido. Isso é lindo demais. A você que está nos assistindo, é a segunda aula do segundo trimestre de 2023, tema relacionamentos em família, e hoje a lição nós estamos estudando a predileção dos pais por um dos filhos, especificamente tratando sobre o capítulo 25 de Gênesis, falando de Isaac e Rebeca, né? Os filhos Esaú e Jacó. O nosso ponto de número 2, que é o conflito familiar, e aí entra uma questão, César, você já comentou aqui, você já deu um spoiler aqui inicial, né? Que a mulher que era estéril, ela era vista como amaldiçoada, né? Exato. E aí as situações, por exemplo, se a gente pensar o caso de Ana,
Ana Sim. não era uma mulher... Você citou algumas questões aqui que às vezes é emocional, às vezes é patológico, né? E isso vamos deixar com Psicossomáticos. vamos deixar com A nessa área, né? Mas vamos pensar. Ana, a Bíblia diz que o Senhor havia cerrado a madre, havia um propósito, né? Sim. Então Ana não era estéril, havia um propósito de Deus ali. Mas o caso dessas mulheres aqui, elas eram estéreis, né? Sim. E por serem impedidas de procriar, essas mulheres eram consideradas inferiores ao ponto de vista de o marido poder até repudiá-las. Né? Exato. Então, olha que situação delicada. Então, a gente vai olhando para esse ponto, e aí a gente já chega aqui. E hoje a lição ela vai nortear muito no conflito desses dois. E aí, nesse ponto 2 e o subponto 2, o conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Eu fiquei intrigado com esse texto de Gênesis 25, 22, você já iniciou falando. Eu vou direcionar ao evangelista César novamente essa pergunta, porque ela vai questionar isso, né? Porque a gravidez, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa do movimento excessivo dentro do seu ventre. É muito interessante quando movimenta a criança e a mamãe fica alegre, mas aqui o movimento era excessivo, né? Então, essa guerra inicia já dentro do ventre, evangelista. Era uma briga, realmente, era uma luta, uma peleja interna, já a mãe ali preocupada com os seus filhos. Mas aquilo que o presbítero Alan falou foi muito bem dito, existe uma soberania de Deus acima de tudo isso. A escolha, ela não vem do homem. A palavra diz que não foste vós que me escolhesse, mas eu que vos escolhi a vós. Aqui existiam dois rumos, dois caminhos, né? Duas nações, não eram voltadas a pessoas. A Bíblia vai dizer em um texto agora que me falha a memória, eu amei Jacó e odiei, e aborreci, né? Odiei, uma palavra até forte dentro do contexto, do nosso contexto dos dias de hoje, mas é uma escolha da parte de Deus e não voltado para pessoas, né? Até comentava com alguns irmãos que têm a visão calvinista, que batem muito nessa tecla em relação à predestinação, aos decretos de Deus, né? E aí a gente entra num campo aí minado até de difícil entendimento, mas nós temos que compreender que aqui são nações, não são pessoas. Deus não odeia, não aborrece pessoas. Porque dentro dessa conversa que eu tive com um colega, eu conversei e perguntei para ele, imagine se Deus derramasse sobre um ser humano, ou sobre um ser humano tivesse o ódio de Deus, o aborrecer de Deus sobre uma pessoa. Será que um ser humano suportaria tudo isso? Com certeza não. Mas a mãe se preocupava com isso, e qualquer mãe provavelmente se preocuparia com essa movimentação, mas a gente tem que entender que isso estava tomando, ou era de um rumo muito maior do que apenas um casal, né? A gente vai ver a linhagem, vai chegar tão longe, a linhagem de Edom, que Herodes. Herodes é um edomita, né? Dentro dessa linhagem, dessa genealogia, ele está ali ainda vivendo nos tempos de Jesus e nessa linhagem, né? Então, nesse contexto, o que a gente vê sobre essa questão, esse conflito, é que a definição de todas as coisas, porque pela lógica, pela tradição, o mais velho deveria, a nação, aquele que abre a madre é o primogênito, ele deveria receber todas aquelas regalias e todos os benefícios, mas a presciência de Deus, e não é um decretar de Deus, mas é uma soberania dele, que diz assim, olha, não vai ser o maior, mas vai ser o menor. E aí, o que a gente fala para Deus? Qual que é o nosso questionamento para ele? Vamos fazer igual Jó? E Deus vai responder para ele, onde você estava quando eu lancei os fundamentos do mundo? O que o barro vai questionar o oleiro? Então, assim, tudo isso, irmãos, é maravilhoso, mas acima de tudo que nós estamos falando, existe uma soberania de Deus, a qual muitas vezes nós não entendemos. Talvez por justiça, Esaú deveria estar ali, mas por soberania e presciência de Deus, Jacó está... Você fala, presciência não é uma determinação Exatamente. de Deus, É que Deus isso. já estava enxergando o que ia acontecer. Exatamente. É interessante pontuar que quando a gente vai olhar a vida e o comportamento em relação ao interesse pela primogenitura e pelas coisas sagradas do Senhor, Esaú não deu a verdadeira e a devida preocupação com as coisas. Uma outra coisa pontuada aqui pelo pastor Valci foi sobre que nesse episódio que ele troca a primogenitura por um prato de guisado, e ali se chama Edom, os edomitas ali em diante, ele já era uma pessoa de dura serviço, o próprio Esaú. Ele já era uma pessoa de coração não fácil.
ele era uma pessoa de guardar sentimentos de vingança. E isso está na conta diante de Deus. Então, como uma pessoa que iria dar linhagem ao nome de Deus, a um projeto tão grande, que tem um coração duro, que não perdoa, que guarda ódio. Você vê a própria linhagem dos edomitas. Aí depois. Quando a gente vai estudar os profetas menores, tem um lá que Deus trata com eles. Isso vai para a própria linhagem do povo. O próprio Esaú teve muita dificuldade de encontrar Jacó lá na frente, porque ele não tinha um coração disposto a perdoar. E dessa linhagem viria o Messias para abraçar todas as gerações. Vou defender Jacó. Agora eu vou apimentar isso aí. Jacó não era fácil. Não. Jacó era muito esperto. Sim. Agora, por trás dessa esperteza, essas duas pessoas. havia um fervor religioso tão grande que eu acredito que isso despertou em Deus o interesse. Rapaz, ele não mas olha o interesse que ele tem. A gente pode observar isso, que Esaú casou com três mulheres, duas cananeias, uma era filha de Ismael, né, que era uma segunda prima, né, da linhagem, né? E Jacó, ele vai buscar alguém da linhagem, né? Então o coração dele, seguindo essa ideia do coração, nessa linha, seguindo o coração, Jacó poderia também ter seguido mesmo. Porque eu acho interessante Jacó sempre vivendo naquela expertise. Ele fala, Senhor, se o Senhor for comigo nessa peleja, eu devolvo o dízimo. Quando ele vai para o perdão, ele coloca todo mundo à frente e se protege. Ele sempre também tinha suas estratégias, né? E a sua forma Por de isso ser. nós vamos encontrar, daqui a pouco vamos chegar no Val de Jaboque, onde ele tem um encontro com Deus, né? E aí não tem como escapar. Né? Jacó, Não tem o original como de escapar. Jacó é usurpador, suplantador, né? Esse Assim, tem um desses. Eu imagino Jacó estratégico num período, até eu quero voltar um pouquinho aqui para a gente pensar rapidamente, porque essa briga no ventre, mas hoje a mamãe sente um desconforto, tem o médico, tem o conhecimento, né? Hoje nós temos a facilidade, você vai lá rapidinho, o que é esse aqui, né? Pesquisa. E nesse contexto da época que não havia um pré-natal, Exatamente. Poderia ter outras grávidas, mas o que aparece de gêmeos, mas o que aparece aqui não é só duas crianças se mexendo, são duas crianças brigando, né? Vamos dizer assim. E a cabeça da mãe, quando Deus responde, não são filhos, são nações, ela fica, como assim, Deus? Duas nações dentro de mim, né? Então é algo assim muito, muito interessante. Né? É muito interessante mesmo olhar para isso e pensar agora. Esse favoritismo, Ana, nós estamos no ponto 2 da lição e agora indo para o subponto 3, mas esse favoritismo do casal pelos filhos, eu até pus uma observação aqui para a gente puxar um pouquinho isso para a atualidade, para uma aplicação, porque a lição ela vai iniciar assim, em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Você já citou até essa ideia comportamental, mas isso é muito perigoso nesse favoritismo, né? Inclusive, falando para dias atuais, nós encontramos sempre problemas, e teve problemas aqui, né? Desde sempre, isso aí, os pais devem ter muito cuidado. Como o senhor mencionou, eu tenho 3 filhos, Kemuel é o mais velho, o Alan Júnior é o do meio, o Lucas é o mais novo, e é interessante como são 3 filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas cada um tem uma personalidade diferente. Cada um tem uma característica diferente. E quando nós vamos estudar à luz mesmo da questão da formação psicológica, da questão do tratamento com ambos os filhos, é muito importante os pais terem cuidado para não adentrarem nessa seara de transmitir mais para um, mais atenção, mais amor do que para outro. Isso gera conflitos que mesmo depois da partida dos próprios pais, os filhos tendem a continuarem intrigados. Já atendemos casos na clínica de que, lamentavelmente, 3 irmãos passaram por alguma coisa, estou bem lembrando disso aqui, dessas predileções, desse favoritismo de uma mãe escolher mais um e o pai dar mais atenção a outros 2, e os pais vieram a falecer, e esses irmãos hoje, eles são adultos e eles não se falam ainda hoje. Então, assim, toda vez que a gente observou favoritismo em meio às famílias, isso sempre vai gerar conflitos. Por quê? Isso gera inimizades, gera autoestima baixa naqueles filhos que se sentem rejeitados, isso gera raiva, intriga entre os próprios irmãos,
isso é capaz de ainda gerar raiva e intriga do próprio filho para com os pais, para com aquele pai que ele tem ou a mãe que sente que não o ama como deveria ser amado. Nós já tratamos de situações também na clínica de filho ver o pai chegar e dar mais atenção aos outros do que a ele, e depois de 20, 30 anos de idade, a ausência desse carinho e dessa atenção que ele deveria ter recebido lá atrás se transformou em um sentimento de ansiedade e de traumas, de angústias e até com índices de depressão. Então, o que acontece? Pai, mãe, Jacó e Esaú, eles viveram essa realidade da mãe preferir Jacó, do pai preferir Esaú, pelos gostos que cada um tinha. No entanto, a responsabilidade do pai e da mãe é procurar o máximo possível passar para os filhos o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma dedicação, sabendo também como tratar cada um deles, porque eu repito, cada um tem um temperamento diferente. Nem todos saberão ouvir a mesma resposta no mesmo tom, mas você pode dar a mesma resposta em tons diferentes, sem demonstrar para os outros irmãos que você está sendo favorável mais a um do que a outro. A gente lá em casa, a gente tem procurado fazer isso e com muito cuidado, graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado até hoje a educar nossos filhos, porém precisamos indicar, e foi muito bom isso aí, nós identificar em cada um deles o comportamento que cada um tinha. Inclusive, ainda ontem, nós precisamos fazer uma reunião em casa e eu tratar de características de cada um, diferentes um do outro, para trazer um assunto que eu precisava trazer. Então, querido pai, querida mãe, professor, transmita isso. É muito importante os pais saberem. Identifique nos seus filhos aqueles que saberão ouvir uma palavra de um jeito, outro, ele vai ser um pouco mais calmo, vai ser mais tranquilo, como diz mesmo o ditado, vai ser um pouco mais manhoso, um pouco mais tímido, vai querer um pouquinho mais de carinho. E eles são inteligentes, eles sabem às vezes barganhar num jeitinho, enche os olhos de lágrima, mas não é porque eles vão encher os olhos de lágrima que você, pai, vai negociar princípios. Saiba dizer de uma certa maneira sábia, mas não deixe de falar a verdade para cada um deles. Glória a Jesus por isso, né? E é perceptível essa tua fala que nós vemos, a gente vê o comportamento dos teus meninos aqui, né? Convivendo como irmãos na igreja e tudo mais, né? No nosso hall de convívio cristão, a gente vê o comportamento deles que é uma bênção, né? A gente percebe que o reflexo que você está falando acontece na prática. Pastor Evalcir, deixa eu dar uma contribuição aqui num versículo bem interessante. Vamos ler 37 de Gênesis. Aí o professor, os amigos que nos vêm, os irmãos, até para colaborar, para engrossar o caldo aí da sua aula. É José, aqui, né, capítulo número 37, versículo número 3. Vai falar sobre essa preferência, esse favoritismo, e aqui ficou muito explícito isso. Totalmente ao contrário do que o senhor está falando, José aqui foi totalmente negligente nesse caso e realmente demonstrou de forma bem assim clara que ele amava um filho mais que o outro. Olha lá, no versículo de número 3 do capítulo de número 37. Ora, Israel amava mais a José, né, que é Jacó, né? Sim. Amava mais a José, daí falando dos seus filhos lá na frente, do que a todos os seus filhos. Porque ele amava mais a José do que a todos os seus filhos. Os outros 11. É 11, né? Os outros 11. Ele amava o menininho que ele colocava do lado ali, ó. Porque ele era o filho da sua velhice, né? E fez a ele uma túnica, né? Que a gente conhece aqui, talar de mangas compridas. Vendo o que é isso, os seus irmãos, que o pai, então, era notável da parte dos irmãos. É isso que o senhor está falando. Os filhos notam isso, essa preferência, né? Esse favoritismo que o pai pode ter por um ou outro. E eles o que fizeram? O odiaram. E já não lhe podiam falar pacificamente. Olha só o prejuízo, querido aluno, querido pai, querida mãe, que traz esse favoritismo, né, exacerbado, na verdade, porque, claro, o pai muitas vezes tem uma comunhão mais com o filho, que é o homem, de repente a mãe tem uma comunhão mais porque a menina é o sexo feminino, mas não pode haver esse tipo de balança, né, que penda para um filho e, né, esteja totalmente desregrada nesse relacionamento familiar. Olha só o prejuízo.
E aí, o que fazer dentro dessas possibilidades? Era a pergunta que estava aqui Era. dentro de mim, viu? Não, era a pergunta. Vamos lá, por favor, continue. É uma conexão aqui, gente. O que o pai deve fazer, o que a mãe deve fazer nesses momentos? Porque quando nós temos filhos, a gente identifica, a gente vê que tem uns que realmente, eles são mais achegados. Tem um que abraça mais a mãe, tem um que traz uma bala, um chocolate da rua e presenteia o pai. Sim. É o jeito dele ser, né? E nós também não vamos mudar isso. Cada um vai ter uma característica. Assim, nesse caso, José, além por ser o filho da velhice, Jacó, que a Bíblia vai falar aqui, né, ele ter todo aquele xodó, todo aquele carinho, aquele apreço, meu filho da velhice, que honra, que orgulho. Porém, o pai e a mãe devem ter equidade em saber entender e dar o mesmo valor e o mesmo amor a todos. Veja como isso foi prejudicial e que colocação o versículo 3 realmente coloca aqui, que o evangelista César trouxe para nós, que Jacó amava mais a José do que todos os seus outros filhos. Então, quer dizer que em alguns momentos, quem sabe Jacó tirava até dos outros irmãos para dar a José. E os irmãos viam aquilo. Então, querido pai, um conselho que a gente deixa para você, tenha cuidado. Por mais que um filho seu, uma filha, seja mais carinhosa, seja mais atenciosa, abrace, cheire, tá? Isso faz parte, dá aquele beijo, faz parte. No entanto, tenha cuidado na demonstração do amor, na hora da correção, na hora de dar o conselho, na hora de chamar todos para resolver algum conflito. Pese com o mesmo peso todas as palavras que vai distribuir para eles. Não deixe transparecer que você está favorecendo mais a um do que a outro. E se algum dia você precisar favorecer um, explique ao outro por que aquele está sendo favorecido. Porque a falta de explicação tem sido o motivo, nessa época de hoje, de muitos filhos se travarem e não entenderem. Nós temos identificado isso, que hoje, na nossa geração mais lá atrás, já somos um pouco experientes, os nossos pais só olhavam e diziam não e acabou. Hoje até... Às vezes só o olhar, né? Sem argumentos. Sem argumentos. Hoje o mundo mudou, a criação mudou, os pensamentos mudaram. Hoje até para nós dizermos o não, é interessante você pai, você mãe, explicar por que não. Sabe por quê? Descobrimos através do comportamento que quando você também está explicando ao filho o porquê daquilo não, você está instruindo o menino a ter capacidade de pensar para nas escolhas da vida dele, ele também ter capacidade de pensar antes de pegar qualquer coisa. Você está munindo o seu filho de conteúdo e conduzindo ele aos pensamentos. Na hora que você diz, olha, eu não quero que você faça isso, porque se você fizer isso, você pode se acidentar, você pode ter um prejuízo, pode se atrasar, pode se ferir, e você explicar todos os motivos, você está munindo o seu filho de conhecimento. E ele vai passar a sempre refletir antes de querer escolher alguma coisa. E ele vai estar fortalecido para as frustrações da vida. Essa palavra é bem colocada. A gente está preparando ele para esse mundo aí fora. Exato. Uma das respostas que eu tenho é interessante, porque talvez alguém nos assista ou está inscrito no nosso canal e você está se perguntando, tem mais de um filho e está preocupado com tudo isso. Primeiro, ore a Deus, busque entendimento, diálogo com sua esposa, mas procure assistir essas aulas, ir à escola dominical, porque o que acontece? O subtema dessa lição nossa é superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Não há melhor remédio para resolver um problema familiar do que a palavra. E a palavra é linda porque ela não revela só os acertos, ela revela os erros. Exatamente. Eu falei na última escola bíblica no Jardim Planalto que o que seria mais fácil, aprender com os erros dos outros ou com os nossos erros? Melhor aprender com os erros dos outros, porque eu não preciso passar por uma situação para eu aprender se alguém já deixou relatado, né, o caminho correto para mim. E a palavra é esse caminho que nos dá a base. Ela é a nossa bússola, né? É muito interessante pensar nisso. Estamos estudando essa segunda lição do segundo trimestre, com esse título, né? A predileção dos pais por um dos filhos, e estamos em cima do capítulo 25 de Gênesis, caminhamos por outros capítulos, mas sempre parando aqui. E agora no ponto 3, a gente vai entrar especificamente nos indivíduos em si, né? Em Esaú, e também vamos pensar um pouco sobre Jacó.
essa predileção. O capítulo 28, versículo 25, diz assim: Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça, ponto e vírgula, Rebeca, porém, amava a Jacó. Então está muito claro aqui, e não tinha WhatsApp, né? Para ficar cada um do seu Está dividido aqui já. Os times estão definidos. Estava muito claro os lados, né? E aí esse ponto vai trazer esse problema, né, da predileção dos filhos. E aí eu quero começar novamente com o evangelista César, pensando no Esaú, filho predileto de Isaque, pensando nessa predileção agora, que o capítulo de número 36, né, desse mesmo livro de Gênesis vai falar da descendência, né? Exato. Toda a estruturação ali da descendência de Esaú. Mas eu gostaria de falar um pouco mais agora sobre essa predileção. Isaque escolhe Esaú por quê? Esaú tinha essa pegada daquele que vai em busca da caça, daquele que raiz. O raiz, Tem o Nutella, né? O pessoal da internet tem o Nutella e tem o raiz, né? Mas dentro desse conteúdo, Esaú é aquilo que eu acabei de comentar um pouquinho antes. Isaque tinha na sua personalidade algo que era semelhante ou atraía a sua pessoa a receber melhor Esaú do que Jacó, né? E dentro disso, né, a gente vê, e às vezes eu acho até um pouco meio que estranho um pai ter um cuidado e fazer todo um trabalhar ali por conta de um alimento. Mas além de tudo isso, era essa busca pela terra, pelo trabalho, de repente, dentro dessa natureza, desse homem do campo estar envolvido lá. A gente entende, pelo que se lê, e não se abre muito, né? Aqui fala porque está definido como o senhor leu, o pastor Evalcir leu, ali ele ficava dentro de casa, então Jacó tinha esse amor mais apreciado pela mãe, e simplesmente porque ele trazia um alimento fresco, um alimento caçado para o pai também tinha esse favoritismo em relação ao seu filho. E também um ponto que pesa, claro, é por ser o filho mais velho. E por imaginar, claro, conforme a tradição nos trazia, de que o filho mais velho seria aquele que se beneficiaria com, né, a primogenitura, que era muito claro dentro da tradição judaica, né? E eu trago aqui mais uma tradição também dentro desse contexto do favoritismo, é que sempre nós olhamos lá para a história de Davi, dizendo: Davi, coitadinho, ele não está na mesa, né? Já vi vários pregadores trazendo sobre isso, mas dentro da tradição, o filho mais novo sempre deveria estar trabalhando lá naquele lugar onde os mais velhos já tinham passado. A mesma história também do filho mais novo que nós lemos aqui, Benjamim, a mesma história. Ao invés de estar trabalhando, o pai estava trazendo ele para perto, deixando os filhos mais velhos trabalharem. Naquela história, Davi estava na posição certa, fazendo o que os demais já tinham feito, e aí muitas pregações trazem: não, Davi é o menor, Davi é aquele que o pai não o colocou na mesa, mas era tradição aquele filho estar lá. Então, dentro desse contexto de Isaque, este filho ele traz para perto sim, mas olhando pelo prisma de que ele é o mais velho. Ele vai ser aquele que vai ser o detentor da primogenitura. Ele é aquele filho que está buscando, que está trazendo, e talvez, né, talvez por uma falta de visão do pai, ele não enxergasse tudo isso que o presbítero Alan falou. Tudo isso que estava inserido na personalidade e que tocou Deus ou não, para que ele fosse o detentor ou aquele que recebesse a primogenitura. E que acabou não recebendo, porque Deus também enxergou dentro das suas intenções que ele não daria prosseguimento, não seria alguém que se importaria ou que desse realmente valor ao que estaria ou poderia estar, mas o pai não. O pai, mas não, é Esaú. É Esaú mesmo. É Esaú. É ele, então, por isso também, né? Fechou os olhos, né? Exato. Então, Esaú é o predileto de Isaque, né? Exato. 36 fala descendência, agora o 35, 22 fala da descendência de Israel aqui já, Sim, né? Jacó já tinha passado o processo. Exato. Alan, Jacó, o predileto de Rebeca. Tadinho. E é interessante que o comentarista traz, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, porque Rebeca sabia Sim. que Ela o tinha mais ouvido. velho
o maior serviria ao Sim. menor. É. Então, ela lembrando provavelmente disso, né? Sim. Agora é interessante observar, veja como nossos comportamentos falam muito forte. E Deus sonda, Deus vê a intenção do coração. Nós não podemos esquecer disso. Os irmãos lembram, só para acrescentar um conteúdo a mais, o próprio profeta Samuel, quando ele sai para ungir o rei na casa de Jessé, até ele mesmo, por uma atitude humana, ele iria ungir aquele que não seria o escolhido de Deus, Exato. por conta da visão humana. E Deus revela para ele: não, Samuel, tu olha apenas a parte de fora, eu conheço o interior. Queridos irmãos, Gênesis capítulo 26, versículo 34, revela que Esaú, quando tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Sim. 35. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então, veja como as atitudes de Esaú estão sendo mapeadas, olhadas, miradas por Deus. E Deus está atento ao comportamento, às atitudes, às intenções. Então, olha como as escolhas de Esaú. Há um comentarista, foge-me agora o nome dele, ele é alemão, e ele comenta que Esaú, por ele está lá, né, em Hebreus, que nós lemos 12, 16, né? Isso. Partir para a parte profana. Esse comentarista ainda ele vai trazer para nós de que Esaú, ele era aquele tipo de pessoa que tinha uma personalidade que ele não parava para pensar antes de agir. Ele não sabia baixar a cabeça para ouvir, ele não sabia ouvir conselhos. Assim sendo, atento a todos esses comportamentos, a história bíblica vai dizer que Rebeca ela vai interferir sim, porque estava chegando a hora da bênção ser ministrada. Logo após esse relato bíblico de que as esposas que Esaú toma para si se torna amargura de espírito para o pai dele, para a mãe dele, olha como é preocupante a escolha dos filhos com quem deseja se casar. E aqui é a aplicação, querido professor, para a nossa vida nos dias de hoje. Então, instrua seus filhos, oriente seus filhos, não é? A fim de que eles sejam conduzidos a saberem olhar para moças de Deus, para rapazes de Deus, para que as escolhas dos nossos filhos não venham trazer amargura de espírito, falta de convivência, falta de paz. Deve ser muito triste para um pai e uma mãe ver o seu filho ou a sua filha se casar com uma pessoa e aquele relacionamento trazer desagrados, trazer sofrimentos. Então, olha o que a Bíblia diz. E Deus estava atento. E atento também ao comportamento de Esaú, Rebeca ela vai agir nesse sentido de agora dizer, agora eu vou fazer minha parte. Deus já me disse que o menor vai ser maior do que o maior. Então, o menor é que vai ser senhor, vai ser mais forte. E aí ela vai participar aqui dessa ação de colocar, né, Jacó como Esaú, orientando ele em toda aquela situação do preparo do guisado. E é interessante que o velho Jacó, o velho Isaac diz, nossa, eu te mandei agora há pouco. Já voltou muito tu já rápido. voltou, já está até pronto. Tinha o guisado. micro-ondas? Então, Foi muito rápido. foi muito rápido. Era o queridinho da Rebeca mesmo, o Jacó, e isso trouxe aí. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó, né? Jacó, nesse momento, nega, né? Alan, é interessante, um pouquinho antes desse texto que você acabou de ler, que Rebeca era sabedora que Esaú havia quebrado princípios de obediência e respeito, né? Olha a tratativa da mãe, né? Vai continuar. Ele quebra isso aí. Inclusive, porque ele sabia que ele era o primogênito. Sim. Ele sabia que ele detinha a bênção da primogenitura. E é interessante porque esse estudo um dia será ministrado.
A ação de Jacó, quando ele se encontra num caminho, que ele volta da caça e que ele negocia, veja como ele despreza. Ele diz: para que me serve essa primogenitura se eu estou com fome hoje? Ele troca. Entende? Ele despreza uma bênção espiritual que nunca devemos desprezar e trocar por nada que esse mundo ofereça. Então foi uma atitude dele, consciente dele. Jacó não botou a faca no pescoço dele, não obrigou ele a fazer isso, não. Olha, tu tá com fome, tá? Eu tenho isso aqui, tu quer? Agora eu te dou, se tu me der o que tu tem. E o que é que tu queres? A tua primogenitura, o teu direito. Ah, eu quero lá saber disso. E muitas vezes as pessoas não dão valor às coisas espirituais como devem ser dadas. E Esaú, ele amargou muito por isso aqui. É por isso, então, que o escritor aos Hebreus chama ele de profano. Ele é um profano. E veja, além de profano nas coisas espirituais, profano na sua vida de sensualidade, porque olha quem ele vai escolher. Pessoas que não é da linhagem dele. Exatamente. E pessoas que vão trazer problemas e amargura ao pai e à mãe. Então, outro dia eu falei, eu disse: nossa, o irmão Alain falou aquilo. A gente diz em casa, ainda ontem a gente reunido com os meninos, filhos, nós não queremos noras, nós queremos filhas. Então, que você, pai, que você, filho que está assistindo, preste atenção nisso, que o seu relacionamento seja relacionamento de bênção, de alegria para o seu pai e para a sua mãe. Então, não entre em nenhum relacionamento que ameace a paz e a tranquilidade do seu lar. Isso aí é muito importante e pensar nisso, né? Trazer isso à tona para quem está nos assistindo, para você que vai preparar a sua aula. Nós estamos aí trabalhando esse problema da predileção por um dos filhos e foi muito bem explanado aqui sobre os dois. E o terceiro subponto desse ponto 3 fala do problema, né? Especificamente, só que ele traz uma correção no finalzinho, diz assim, ó: portanto, quando os pais não fazem a preferência, a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de trauma, problemas emocionais, e nesse sentido os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, conforme Efésios, Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Então a gente trabalhou esse pano de fundo, olhamos para toda essa estrutura, essa contextualização de Jacó, né, de Esaú, pensando nos pais, Isaac e Rebeca. Mas há um auxílio que eu achei muito interessante, eu volto um pouquinho nele, é um livro que está recomendado pela CPAD aqui, que é Os 10 Mandamentos na Criação dos Filhos, que fica aí a dica, muito bom. Mas algo que me chamou a atenção quando eu lia, e lendo alguns outros artigos, é uma responsabilidade que eu chamo aqui, é importante, vocês têm liberdade também comigo aqui, sobre o agir a ação sem fala, que é aquele comportamento do marido e da mulher na educação dos filhos, né? A gente está falando de predileção, mas às vezes um bom relacionamento, a gente pensou nisso na aula passada, uma comunhão entre você e sua esposa, eu e minha esposa, ela vai refletir muito forte na vida dos filhos, né? Pastor, isso reflete tanto que eu acabei de escrever um livro só para homens, acho que eu havia comentado com o senhor. E esse livro ele é voltado só para homens mesmo, tratando temperamentos, comportamentos, atitudes, gestos, cuidado na sua vida. E existe um parágrafo que eu coloco dentro desse episódio que o senhor fala, do nosso comportamento. Eu estava dando uma palestra para vários jovens e falando sobre a importância do casamento, a importância da vida a dois, que mesmo em meio a tantas adversidades, mas é possível, né, termos um casamento que reflete alegria, termos um relacionamento saudável, que reflete para nós regozijo. No meio dessa fala, uma jovem se levanta e de uma maneira muito desesperadora ela diz: eu não acredito que casamento é sinônimo de felicidade. Naquele momento, Deus me deu graça e condições de conter aquele momento, continuar, mas após a fala, nós fomos procurados por aquela moça, que eu também a procurei, e ela me relatou uma coisa muito preocupante. Querido irmão, querida irmã, há um escritor que ele disse: pregue tanto com a sua vida, que se um dia for preciso, fale com a sua boca. É isso mesmo. O nosso comportamento, ele é visto pelos nossos filhos. O que essa menina me relatou foi que eu já tenho hoje 19 anos de idade. Eu nunca vi o meu pai tratar a minha mãe com carinho.
E eu tenho medo de que o meu casamento seja igual. Eu tenho medo de encontrar ou procurar uma pessoa que me trate assim como meu pai trata a minha mãe. Então, observe, nossos comportamentos são vistos. Então, estimulando o senhor, querido irmão, a senhora irmã, que nós possamos, todos nós temos defeitos, mas que a gente, mais do que nunca, se esforce para melhorarmos nossos comportamentos, nossos gestos. Porque, como bem mencionado, mesmo sem fala, nós estamos ensinando para o bem ou para o mal. Nós estamos dando os estímulos, seja para uma parte positiva ou negativa, mas que os nossos comportamentos sejam para estimular para o bem. E hoje nós vivemos num confinamento tão grande, né? Assim, de moradia, de tudo, né? Que se a gente não tiver um certo cuidado, isso estoura as paredes, né? Então, o zelo é preocupante. Lembro nós estamos caminhando aí para Bodas de Prata e Alessandra, mas quando iniciamos o relacionamento, noivos, né? A gente, um dia na rua, nós vimos um casal discutindo e olhamos um para o outro, jamais isso vai acontecer, né? Aquele romantismo, né? Acontece, não tem como, vamos tapar o sol com a peneira, mas há como resolver pela palavra de Deus. E eu quero agradecer muito. Evangelista, você vai fazer a oração depois abençoando todo esse povo que está nos assistindo. Glória a Deus. Também, mas agradecer a vida do presbítero Ala. Deus te abençoe. Você e sua família são exemplo para nós aqui, é uma bênção da mesma forma. E nós louvamos a Jesus. A conclusão diz assim, na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável cristã para a vida familiar. Eu quero concluir lendo Efésios 6, 1 a 4. É importante, porque lá vai dizer assim, tá? É a recomendação do texto, da lição. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos na ira, mas trate de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Pode falar, Alan, por favor. Por favor. Por favor. O senhor falou uma frase muito verídica, muito boa e importante. Nós não devemos deixar de entender que erramos. Nós erramos. Mas que possamos, queridos, nos momentos que errarmos, termos consciência que funcione. Porque não é feio, não é desonroso e não vai diminuir a sua autoridade de homem ou de mulher da casa. Quando você errar, parar e pedir desculpa. Chesterton disse que quando estamos à beira do abismo, a melhor forma de avançar é recuando. Então, vamos pensar nisso, né? Obrigado pelo comentário. Deixo para você aqui o convite para visitar a nossa página no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook também, Escola Bíblica Dominical SJP, no Instagram, EBD_SJP e aqui pela TV Mão Amiga, canal 24 da NET, 524 em HD. Você pode assistir às terças, quintas e aos sábados, das 15 às 16 horas essa programação, bem como 24 horas no ar. Essa TV está aí com uma programação maravilhosa para você e para sua família. Próxima aula, ciúme, o mal que prejudica a família. Convido você a estar assistindo. Agradecidos por você ter podido estar conosco hoje, convidando para continuar sempre. Agora, Evangelista César nos despedirá com uma oração. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão especial, por esta aula tão importante que nos norteia, Senhor, como direcionarmos as nossas famílias, como caminharmos na sua presença e sermos testemunhas, Pai, da tua pessoa, da sua vida em nós. Abençoa os queridos que estiveram conosco, nos assistindo, professores, amigos, todos quantos nos viram, Pai, para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, supere os desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus.